E nós vamos voltar, meus irmãos, às nossas meditações em Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós iremos ler novamente os versículos 22 a 26. Marcos capítulo 14, do versículo 22 a 26. O título aqui em nossas Bíblias é A Ceia do Senhor. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amados irmãos, nós já meditamos neste texto 2 semanas atrás, quando nós enfatizamos o fato de que todo o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento baseado na aliança que Ele faz conosco, aliança que, aliás, começa lá no Jardim do Éden, mesmo antes do pecado, quando Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança e fez com os nossos pais uma aliança através da qual Ele sempre seria o Deus deles e eles o povo do Senhor. Mas essa aliança foi quebrada por nossos pais, de tal modo que, a partir de Gênesis capítulo 3, sempre existe uma reafirmação dessa aliança da parte do nosso Deus, e através desta reafirmação, Deus vai tomando os seus eleitos, os seus escolhidos, e vai orientando eles nos seus santos caminhos. O Senhor Deus faz uma aliança depois com Noé, faz uma aliança depois com Noé e sua descendência, faz uma aliança com Abraão, Isaque, Jacó, faz uma aliança com o povo de Israel através de Moisés, depois faz uma aliança com Davi, dizendo que dele descenderia alguém que seria o mediador da nova aliança, e finalmente Deus reafirma a sua aliança através de Jesus Cristo. Quando nós terminarmos a nossa meditação de hoje, nós iremos participar da Santa Ceia. E por que vamos participar da Santa Ceia? Porque ela é uma afirmação, ela é uma instituição do Senhor Jesus Cristo, pela qual nós trazemos à nossa mente, trazemos às nossas almas o fato de que Jesus derramou o seu sangue por nós, e através deste sangue a nossa aliança com Deus foi ratificada. No texto que nós lemos, no versículo de número 24, o Senhor Jesus diz assim: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Eu gostaria de, em nossa meditação de hoje, considerarmos as verdades que estão implícitas nessas palavras do Senhor Jesus e que trazem
ou que fazem com que nós entendamos o sentido da Santa Ceia. Primeiro, Jesus diz aqui que o sangue, que é representado pelo cálice, ele é uma nova aliança no sangue dele. Em Êxodo capítulo de número 24, aliás, começando desde o capítulo 19 de Êxodo, o Senhor Deus, depois de resgatar os hebreus da escravidão no Egito, através de Moisés, ele reafirmou a eles a aliança que ele já havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E de acordo com aquela aliança que Deus havia feito com os ancestrais, com os patriarcas de Israel, Deus, que havia libertado eles do Egito, também era o Deus que os sustentaria, que os protegeria, que orientaria a vida deles na terra prometida, agora que eles estavam livres dos seus opressores. E de acordo com essas palavras da aliança do Senhor também, ao mesmo tempo em que Deus seria o Deus deles, eles naturalmente seriam o povo de Deus. E para serem povo de Deus, ou uma vez que eles eram povo de Deus, esse povo deveria andar de acordo com as palavras da aliança do Senhor. Então a primeira palavra dizia assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, não adorarás imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado para o santificar. E as palavras da aliança continuavam falando também a respeito dos deveres do povo de Deus com relação ao seu próximo. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho a respeito do teu próximo. Isto é, os mandamentos da aliança do Senhor, eles poderiam ser resumidos naqueles 2 grandes mandamentos que o Senhor Jesus depois define para o povo de Israel e para nós também. Quando Deus diz assim, quando o Senhor Jesus diz assim, os 2 grandes mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com efeito, se uma pessoa ama a Deus, ela não terá outros deuses. Se uma pessoa ama a Deus, ela não irá adorar, não se encurvará e não mostrará a sua reverência para com as imagens feitas por mãos humanas. Se uma pessoa ama a Deus, ela não vai tomar o nome de Deus em vão. Então, os 2 grandes mandamentos que a palavra de Deus nos dá, os 10 grandes mandamentos se resumem nesses 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Agora, quando Deus fez essa aliança com o seu povo, essa aliança ela foi ratificada por meio daquilo que a gente pode chamar de um ritual, através do derramamento de sangue, conforme a gente viu na nossa última meditação. E eu quero pedir que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias em Êxodo capítulo 23. Eu não sei se está sendo projetado, tá, Bruno? Tá, beleza. Capítulo 23 de Êxodo, dos versículos 6 até o versículo de número 8, é o texto que nós iremos ler. Então diz assim a Escritura: Moisés tomou metade do sangue dos animais sacrificados e os pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, tudo o que falou o Senhor faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Aqui nós vemos então o momento em que, depois de ter
lido o livro da aliança que foi dado por Deus para Israel diante do povo, o povo disse assim: tudo aquilo que Deus tem falado, nós vamos obedecer. Então foram feitos sacrifícios ao Senhor, novilhos foram oferecidos a Deus, e Moisés, tendo aspergido o altar do Senhor com metade daquele sangue, a outra metade ele aspergiu sobre o povo de Israel, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco. A aliança, portanto, era assim, aquele, digamos, casamento entre o Senhor e o seu povo. E o povo disse: nós seremos fiéis. O problema, meus irmãos, é que nós sabemos, não demorou muitos dias. Alguns dias depois, Moisés subiu para o monte para estar ali em comunhão com Deus, para depois trazer a palavra de Deus para o povo de Israel. E o povo de Israel começou a achar que Moisés estava demorando demais lá em cima do monte. Então o que eles fizeram? Eles procuraram Arão, o irmão de Moisés, que também era sacerdote, e disse assim: olha, Moisés que nos tirou do Egito, ele não está aqui e a gente não sabe quanto tempo ele vai demorar. Nós estamos desnorteados. Então, faça para nós deuses a quem nós possamos adorar. Terrível. Já pensou na lua de mel? Um homem ser traído pela sua esposa? Foi o que Israel estava fazendo. Israel já estava se afastando dos caminhos do Senhor. E então Arão, a pior de todas as coisas é que ele fez uma imagem de escultura. Arão tomou ouro do povo e com ele fez um bezerro de ouro, e o povo que havia há tão pouco tempo experimentado os milagres do Senhor, a libertação do Senhor na terra do Egito, o povo começou a adorar aquele bezerro feito de ouro, pelo que a ira de Deus veio sobre Israel. Idolatria, desobediência, infidelidade. Mas, meus irmãos, o mais terrível disso tudo é que este primeiro momento de idolatria não foi o único na história de Israel. Aliás, se nós continuarmos a ler a Escritura Sagrada, nós vamos ver que de geração em geração, o comportamento de Israel sempre foi o mesmo: adorando a falsos deuses, desobedecendo os mandamentos do Senhor, afastando-se da sua palavra, sendo castigado pelo Senhor, colocando-se sob o juízo de Deus, até um determinado momento em que Deus, ele faz uma promessa para o povo de Israel, e ele diz: olha, virão dias em que nós vamos renovar a nossa aliança. Eu quero ler com vocês agora essa promessa do Senhor, que está lá no profeta Jeremias, no capítulo 31 do profeta Jeremias, a partir do versículo de número 31 até o versículo de número 34. Eu peço perdão aos irmãos, deu para perceber que eu estou um pouquinho gripado, não é? Mas isso passa. Como dizem, gripe é doença de rico, e como eu sou rico, passa, daqui a pouquinho ela passa. Jeremias 31, a partir do versículo 31, está escrito assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles, diz o Senhor, pois perdoarei
as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa promessa, feita através do profeta Jeremias, é a forma mais clara e concisa que nós temos no Antigo Testamento a respeito daquilo que Jesus vai depois nos ensinar na Santa Ceia. Porque Deus diz assim para o povo de Israel: vem dias em que eu vou fazer com vocês nova, não no sentido de uma aliança diferente da primeira, mas uma aliança de laços mais fortes. Eu vou renovar como quem renova os laços ou renova os votos de um casamento. Deus diz: eu vou renovar a minha aliança com vocês. Esta aliança a respeito da qual Jeremias fala e que Jesus ratifica quando ele institui a Santa Ceia, ou melhor, quando ele ratifica na sua morte pelos nossos pecados, ela é extensamente explicada no Novo Testamento, de várias maneiras. Mas a pessoa que mais fala a respeito dessa nova aliança é o escritor na carta aos Hebreus. E ali, o que ele faz? Ele toma as palavras do profeta Jeremias e as repete e diz que elas dizem respeito a nós. Portanto, eu gostaria de agora, meus irmãos, ler com vocês também um trecho da carta aos Hebreus. Aliás, quem foi que leu Hebreus aqui durante essas últimas 2 semanas? Ninguém, só a Luciana e o Bruno que não está aqui. Mas Hebreus, né? Hebreus, estou cobrando dos irmãos não, viu? Estou só perguntando. Hebreus capítulo de número 8, a gente vai ler do versículo 6 até o versículo 13. Só a Luciana, isso é jeito de falar, Luciana? A Luciana leu, ai que legal, que bom, né? O Bruno também. Hebreus 8, de 6 a 13, diz assim a palavra: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Veja, aqui o escritor, ele diz que pelo menos 3 coisas nesta nova aliança seriam diferentes. A primeira coisa que ele diz é que nesta nova aliança, ele fala que o livro a respeito da qual ela seria escrita, ou o livro no qual ela seria escrita, seria um livro diferente. De acordo com o livro de Êxodo e de Deuteronômio, quando Moisés recebeu as palavras da aliança do Senhor, ele as escreveu num certo lugar. Vocês se lembram no que foi que ele escreveu? Lembra, Tequinha? Moisés escreveu em tábuas de pedra, não é? E na nova aliança, Deus diz aqui que o lugar onde ele vai escrever os seus mandamentos é outro, mas não será em tábuas de pedra, será nas nossas mentes e nos nossos corações.
Nesta nova aliança, nós experimentaremos uma renovação da própria alma. Veja como isso é verdade a teu respeito, você que é crente em Jesus Cristo. Quais são mesmo os 2 grandes mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma outra maneira, como o Novo Testamento diz, é assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Uma outra maneira, como o Novo Testamento nos diz, é: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-os vós também a eles. Você percebe, quando você lê estas coisas na palavra de Deus, você também percebe que estas coisas que Deus ordena fazem sentido para você. E não somente essas coisas têm sentido para você, mas que também são o prazer do teu coração. Você ama a Deus. E porque você ama a Deus, você não quer saber de adorar outros deuses. Porque você ama o Senhor, alguém vem contando piadinha para você a respeito de Jesus, ou escarnecendo o nome de Jesus, você não acha graça nenhuma. Você não tem prazer no caminho dos ímpios. Quando alguém diz para você que as coisas de Deus não têm importância, você não se agrada disso. Aliás, o teu prazer é amar o Senhor, é fazer a vontade dEle. E o teu prazer também é amar o teu próximo. Por que essas coisas são o teu prazer? Porque elas estão escritas no teu coração, na tua mente. Fazem parte do fato de que você é uma nova criatura. Você gosta de ser fiel. Você tem alegria em andar na vontade do Senhor. Você ama a santidade. Você busca a santificação. E por que isso acontece? Antes da gente continuar aqui em Hebreus, eu quero citar um outro lugar para vocês. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3. A gente vai ler primeiramente o versículo 3, tá bom? Kelvin, quando tiver projetado lá, você me diz que já está. Já está? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E agora veja, por favor, o versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem foi que escreveu essa nova aliança na sua mente, no seu coração? Ele não escreveu com tinta, mas foi o Espírito Santo que escreveu ali. Se você vive segundo a letra da lei, é claro que você morre, mas só que você tem um novo princípio de vida agora. É o Espírito Santo agindo no seu coração. Vamos voltar agora para Hebreus capítulo de número 8, e nós vamos ver uma outra promessa da nova aliança. Está lá no versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. É claro que o escritor aos Hebreus não está dizendo, irmãos, que ele é contra o ministério ou os dons de mestres da igreja. Ele próprio era um mestre, e ele fala que nós devemos imitar aqueles que nos ensinaram a palavra de Deus. Mas o que ele está querendo com isso afirmar é que o conhecimento de Deus na nova aliança é um conhecimento em primeira mão, porque nós somos ensinados pelo próprio Espírito Santo. Então, nós conhecemos a Deus intimamente e com Ele andamos no nosso dia a dia.
E a terceira promessa está aqui no versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Leonardo, o que significa jamais? Em nenhuma hipótese. Que mais? Em tempo algum. É algo que quando Deus faz, Ele o faz de uma vez por todas. Veja, por favor, também ali no capítulo 10 aqui de Hebreus, o versículo 15. Versículo 15 até o 18, diz assim: e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta. Também, de modo nenhum, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Quando é que Deus vai se lembrar dos pecados do seu povo, de acordo com a nova aliança? Nunca, jamais, para sempre. Ele ficará trazendo à mente. De modo que, diz o escritor aos Hebreus, não há mais necessidade de oferta pelo pecado, porque de uma vez por todas fomos santificados pelo sangue de Jesus. E aí, a partir do versículo 19, ele fala de uma consequência muito encorajadora e fortalecedora para nós. Versículo 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Perdão eterno e completo, promessa de conhecimento pessoal de Deus, promessa de poder interior para andar nos caminhos do Senhor. Qual a diferença entre a primeira e a segunda aliança? É que na primeira, a lei do Senhor estava escrita em tábuas de pedra. Mas o escritor aos Hebreus diz assim: a segunda é superior, porque ela foi escrita em nossos corações. Na primeira aliança, foi derramado o sangue de novilhos, mas na segunda aliança, foi derramado o sangue de Jesus. Na primeira aliança, o mediador era Moisés, mas na segunda aliança, o mediador é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar a nossa meditação de hoje perguntando: você foi aspergido com o sangue de Jesus? Ele purificou os seus pecados? Então, a cada dia, goze as bênçãos da nova aliança. A cada dia, viva de acordo com o fato de que o Espírito Santo escreveu no teu coração a lei do Senhor. Que você não vive pela tua própria força, não é a tua carne que vai andar nos caminhos do Senhor, mas o Espírito de Deus que opera na tua vida. Ele te dá tudo o que é necessário para que você ame a Deus e ame ao teu próximo. A cada dia, tenha ousadia para chegar-se à presença de Deus. Nós, seres humanos, nós somos mais ou menos assim. Na semana que eu me comportei bem, ou no dia que eu me comportei bem, aí eu sinto que eu vou orar e Deus vai me ouvir. Mas se de repente eu cometo algum pecado, faço alguma coisa errada, eu tenho a impressão de que Deus não vai me ouvir. Irmãos, não é assim que a gente se aproxima de Deus. Nós nos aproximamos de Deus não confiando em nós, mas confiando no sangue de Jesus.
É por isso que a Escritura diz: tendo intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Terceiro, se nós temos este sangue precioso que foi derramado por nós, a cada dia também entremos na presença de Deus com alegria, com fé, no fato de que Ele está aceitando a nossa vida.